Nós somos o povo com a maior diversidade genética do mundo, segundo um novo estudo que foi publicado na revista Science essa semana. Olá pessoal, sou o professor João, sou professor de Geografia e também tenho doutorado em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse estudo aí, que saiu agora no dia 15 de maio de 2025, um estudo recentíssimo que faz um traço e consegue fazer um apanhado histórico da amostra da população genética brasileira. Segundo esse estudo aí, tá, ele foi publicado num projeto, tá, gente? O projeto DNA do Brasil, ele analisou mas na verdade quase 3.000 DNAs da população brasileira em todas as regiões. E o que foi constatado, né? O que foi constatado, na verdade? Conseguiu se identificar que a gente tem uma diversidade genética gigantesca, tá? E nós vamos falar sobre isso aqui, tá? O que é que acontece? Por exemplo, a região norte e nordeste, ela apresenta um DNA que tem predominância, tá, de genes africanos e genes indígenas. Já no caso do estado da região sudeste e centro-oeste, as regiões, elas têm um DNA muito mais voltado, tá, para a diversidade genética. E a região sul tem um DNA muito mais europeu. Mas, em linhas gerais, quais são os dados da nossa população brasileira? 60% da população brasileira possui genes de predominante de origem europeia, 27% tem origem africana e 13% de origem indígena. E o que é que esse estudo revela? Esse estudo revela que a nossa sociedade ela foi construída de forma desigual, tá? Quando a gente consegue remeter e entender esse processo genético com o processo de colonização brasileira, a gente consegue encontrar muito mais coisas. Por exemplo, o estudo ele é muito claro, ele descreve lá que o processo de colonização, principalmente a partir do ciclo do ouro, causou o processo de diversidade genética brasileiro. Então a gente sabe, por exemplo, que o Nordeste ele foi ocupado, né, pela imigração forçada africana, né, pelo processo de escravização, e aí, com o tempo, esse processo causou a miscigenação da nossa população. E no ciclo do ouro ele causou isso também, ele causou a chegada principalmente de muitos imigrantes europeus, principalmente portugueses. E dentro desse nosso DNA brasileiro europeizado, que é de 60% aproximadamente, nós temos influências de imigrantes, principalmente vindo de Portugal, da Espanha, da Itália e da Alemanha. Tá? Então, esses quatro países são os que exercem maior influência genética no Brasil. Com relação ao nosso DNA africano, o que é que esse estudo revela? Esse estudo mostrou que, pelo processo de escravização, várias populações africanas chegaram até o nosso país, tá? Tanto populações do norte, do sul, do leste, do oeste, da África Central acabaram chegando aqui. Isso causou um processo de encontro de culturas, de línguas, de dialetos nunca antes visto em outra parte, né, em outros países. Isso é extremamente interessante. Isso causou esse processo, né, de incrementação, de fusão de religiões, de culturas, né, e aí refletiu no nosso DNA. O que é mais legal saber é que, apesar disso, é, esse processo de miscigenação de DNA, ele trouxe consequências também para a nossa população, tanto positivas quanto negativas, tá? Por exemplo, conseguiu se identificar que nós conseguimos evoluir nosso DNA, tá? Esse processo da ancestralidade de alguns genes nos últimos 500 anos, tá? Por exemplo, nós temos mais resistência pelo processo de seleção natural a algumas doenças, tá? Mas, em contrapartida, é, indígenas e africanos, tá? Quem tem DNA indígena e africano, ele é mais suscetível a algumas doenças, tá? Por exemplo, de malária, gripe, obesidade. Isso é um problema, tá? Mas o mais interessante é que esse estudo identifica que, principalmente o nosso DNA, ele tem um problema relacionado com a questão histórica, tá? Ou seja, populações africanas e populações indígenas tiveram menos acesso à educação, à saúde e teve um reflexo nesse condicionamento do nosso DNA de ter mais suscetibilidade, né, a doenças. Não significa que nós adoeçamos mais, mas por conta desse processo histórico, né, que foi excludente, ele acabou atingindo mais essas populações. Sobre uma questão interessante que eu acho assim que a gente tem que levar em consideração sobre a questão da ancestralidade. A gente sabe que dentro da América, do continente americano, grande parte da população autóctone, né, a população que já vivia aqui nativa, era formada principalmente por indígenas.
Só que esse estudo mostra que houve uma espécie de apagamento, silenciamento, né? O extermínio das populações indígenas que aconteceram, principalmente do século XVI ou XIX. Então, quando a gente consegue enxergar só 13% desse DNA presente na nossa população atualmente, e principalmente nos estados do Pará e do Amazonas, e também comparado com o dado de outros países que a gente vê, quase não vê essa genética presente, fica claro que houve sim um extermínio, né? Que a gente chama também de epistemicídio que veio junto, que é justamente o silenciamento cultural das culturas indígenas. E aí a gente vale ressaltar, quando a gente estuda a história não só da América do Sul, tá? Como também do continente norte-americano, no caso dos Estados Unidos, por exemplo, também houve esse apagamento, esse epistemicídio, esse genocídio dessas populações. Por exemplo, existe um livro que se chama Enterre Meu Coração na Curva do Rio. Esse livro ele aborda essa questão de forma muito intrínseca, tá? Muito visceral, que ele mostra como foi que aconteceu esse processo de violência, tá? De morte, de genocídio de muitos indígenas, principalmente das tribos lá das comunidades, né? Que hoje em dia a expressão é comunidade indígena, tá? Dos Apaches, dos Sioux, entre outros, tá? Do Cheyenne. E aí existiram vários grandes eventos que marcaram isso, tá? Principalmente já no século XIX. Então, esse processo de colonização, né, e o apagamento, né, e o extermínio das populações indígenas, ele foi feito de forma sistemática. Houve uma sistemática por trás de todos esses elementos culturais, né, e de população. Por exemplo, já a partir do século XIX, como aconteceu isso, principalmente na América do Norte e também aqui na América do Sul, principalmente no Brasil, o que é que vai acontecer? Principalmente a partir do início da Revolução Industrial, a gente vai ver a influência, né, e a abertura do Estado brasileiro para a chegada dos imigrantes. Então, os italianos, né, os alemães e esses outros espanhóis, eles chegam aqui do Brasil para trabalhar nas lavouras de café e depois eles vão servir como as primeiras mão de obras assalariadas, tá, no Estado brasileiro. Então, esse processo aí de entrada dos imigrantes, mais ou menos 4 milhões de brasileiros entraram no Brasil entre 1880 e 1930, ele acelerou o processo de branqueamento, por exemplo, da região sul, mas ele também influenciou uma miscigenação maior na região centro-oeste e sudeste. E vale ressaltar que nesse período também o Brasil vivia, na verdade, né, o processo de emancipação ali da escravização. Mas essa população ficou à margem da sociedade, assim como o resquício da população indígena nativa, os africanos também sofreram esse processo. E isso teve, né, um impacto, uma consequência na nossa sociedade. Por isso que a nossa sociedade ela é desigual por essência. Então, esse estudo ele consegue analisar as gerações, várias gerações anteriores, né, e essa relação brutal que teve dentro da nossa sociedade. Pessoal, além do problema social, a gente também teve um problema genético. Para vocês terem uma ideia, uma doença que é considerada rara no mundo, a doença de Machado Joseph, ela é de origem portuguesa e ela é considerada mais comum aqui no Brasil, tá? É uma doença neurodegenerativa, tá? Que afeta o sistema motor e aí ela é hereditária. E o brasileiro acabou herdando isso, né? Dos nossos lusitanos, dos colonizadores aí, que acabou por influenciar diretamente o nosso código genético. Uma outra coisa que é interessante, que o estudo revela também, a questão do casamento seletivo, que coincide com a época do início da imigração, que é justamente que antes do final do século XIX, né, principalmente ali, como eu falei, do ciclo do açúcar e o ciclo do ouro, eles marcam um processo de miscigenação intensa, né, racial. Já a partir desse final do século XIX, as populações vão começar a casar mais entre si, brancos com brancos, né, pardos com pardos, e negros com negros, né? Justamente por conta dessa tentativa, né? Eu acho que foi de branqueamento da população que teve reflexo agora na forma como a nossa população está distribuída, né? Dentro das nossas regiões. Então, olha só. Além disso, que é extremamente importante a gente entender que essa diferenciação de DNA por região, ela mostra também que o nosso país ele é extremamente diverso geneticamente e que existe uma necessidade muito grande de estudos específicos, tá? De tratamentos precoces e tratamentos que possam levar em consideração o nosso DNA. Então, muitos medicamentos, né, podem deixar de funcionar
na nossa população, porque eles são medicamentos que foram criados para atender, por exemplo, uma demanda de população europeia, e o nosso DNA ele é miscigenado. Então, como a gente tem um reflexo histórico, social, político e econômico diferenciado, que teve um reflexo na nossa população, no nosso genoma populacional, é preciso que novos medicamentos, novas tecnologias e novos estudos têm que ser feitos direcionados para a nossa população. Daí a nossa riqueza social e também nossa riqueza genética, gente. Mas a gente não pode romantizar esse assunto. A gente precisa entender que a nossa desigualdade de genoma, ela é essencialmente uma desigualdade social. E a nossa sociedade, ela precisa romper esses elos que foram deixados, ela precisa avançar no sentido de buscar mais igualdade, uma sociedade mais justa, não só do ponto de vista econômico, mas no ponto de vista da política pública, porque o que o brasileiro merece em essência é justamente uma sociedade mais justa, com uma qualidade de educação, de saúde e de segurança, em que a nossa população possa se sentir aliviada e ver o retorno do serviço público no dia a dia, no cotidiano, porque a nossa população é extremamente trabalhadora, dedicada nas suas funções sociais, e o que ela merece, no mínimo, o incentivo do governo e também das políticas públicas privadas, por que não, em buscar a melhoria da qualidade de vida da população a longo prazo. Beleza? Se você gosta desse tipo de conteúdo, comenta o que você achou, se inscreve no canal, comenta o que você achou aí, tá? Porque a gente sempre traz conteúdo extremamente atual sobre geografia, sobre geopolítica e sobre atualidades, né? E sobre a ciência em geral, tá? Um abraço e até a próxima.